Após a atuação extraordinária de Lewis Hamilton em Xangai, Helmut Marko não se conteve em enaltecer o 7 vezes campeão mundial, qualificando a performance de uma conquista inacreditável. Considerando que Marko é extremamente seletivo com seus elogios, sobretudo quando se trata de pilotos que não pertencem à Red Bull, suas palavras tiveram um peso especial. Sim, surpreende, mas foi exatamente isso que aconteceu. Logo após Hamilton conquistar a pole position no sprint do Grande Prêmio da China, sua primeira pole como piloto da Ferrari e a primeira em quase 2 temporadas, ele completou uma volta clínica que ultrapassou Max Verstappen por 0,018 segundo. Uma diferença extremamente mínima, mas suficiente para chamar a atenção de Marko, que afirmou: "Parabéns a Hamilton por, em sua segunda corrida, assegurar a pole position", ressaltando que a classificação foi realizada contra um piloto excepcional, o que torna a conquista ainda mais notável. Essa validação externa tem um impacto psicológico gigantesco. Após as críticas de comentaristas e até de torcedores depois do Grande Prêmio da Austrália, momentos como esse reformulam toda a narrativa. Quando os próprios adversários começam a reconhecê-lo, é sinal de que sua performance não só atendeu às expectativas, como as superou completamente. Entretanto, a volta mais rápida de Hamilton vai além de conquistar a pole position. Em primeiro lugar, o tempo de volta de 1 minuto e 30,849 milésimos de segundo não foi apenas veloz, foi histórico. Hamilton não só ultrapassou Max Verstappen por uma margem mínima, como também quebrou o recorde de volta anteriormente detido por Sebastian Vettel, estabelecido durante a classificação do Grande Prêmio da China de 2018, quando pilotava pela Ferrari. Mais importante ainda, Hamilton reescreveu o recorde de Vettel na Ferrari, uma ironia rara na Fórmula 1. Um campeão mundial 7 vezes que se junta a uma equipe onde Vettel reinava e, em apenas sua segunda sessão de classificação, muda a história da equipe. Esse momento é carregado de simbolismo. Vettel é um dos ícones recentes da Ferrari, tendo quase levado a equipe a um título, e para Hamilton vestir o vermelho e superar o parâmetro estabelecido demonstra não apenas velocidade, mas um legado marcante. Não se tratou de sorte, não houve bandeiras vermelhas, condições alteradas de pista ou problemas com os pneus. Foi apenas uma pista limpa, seca e um ritmo puro. A volta de Hamilton foi clínica, calculada e confiante, um desempenho que remete aos tempos de sua antiga Mercedes, deixando claro que se alguém duvidava de sua centelha, essa performance foi a resposta, alcançando 330 km por hora. A Fórmula 1 é de fato surpreendente. Se há 2 semanas, alguém me dissesse que Lewis Hamilton deixaria de ser considerado irritadiço no rádio para se divertir com os códigos de San Diego ao lado de seu novo engenheiro, seria difícil acreditar. Mas aqui estamos, depois do Grande Prêmio da Austrália. Críticos não economizaram palavras. Martin Brundle foi um dos mais contundentes, apontando o tom irritadiço de Hamilton no rádio e questionando se o 7 vezes campeão estaria perdendo a paciência com seu novo engenheiro, Ricardo Adame. É compreensível que Hamilton tenha soado frustrado em Melbourne. Quem não se sentiria assim quando está sob chuva intensa, com pneus inadequados e uma equipe que não para de falar nas curvas? Ainda assim, a narrativa foi rápida e direta. Hamilton não se adaptará à Ferrari. Ele não possui paciência e não é um jogador de equipe. Em Xangai, a comunicação pelo rádio revelou uma sintonia surpreendente. Ao cruzar a linha para a pole, Hamilton perguntou de forma serena: "Onde estamos?" E Adame respondeu prontamente: "Vai." Código interno que indica a pole position. Esse diálogo não é sinal de irritação, mas de química, algo fundamental na Fórmula 1. Em ambientes de alta pressão, seja em um carro de corrida ou numa sala de reuniões, a confiança entre os membros da equipe impacta diretamente na performance. Saber que há apoio do outro lado do rádio permite que o piloto assuma mais riscos e se concentre na execução, sem hesitar. É interessante notar que, por vezes, a Ferrari comete mais erros estratégicos
do que Hamilton se mostra despreocupado ao interagir com sua equipe. Desta vez, porém, tudo se encaixou. A comunicação foi clara, e Hamilton soou como um piloto que finalmente encontrou seu ritmo no vermelho. Assim, para os críticos que duvidavam de sua adaptação, Hamilton não só se adaptou, como estabeleceu um novo padrão. Enquanto os holofotes se concentravam na volta de pole de Hamilton, Charles Leclerc realizou de maneira discreta uma performance consistente que lhe garantiu a quarta posição. Não foi uma demonstração espetacular, mas foi exatamente o que a Ferrari precisava: regularidade, precisão e confiabilidade. Leclerc se posicionou logo atrás de Oscar Piastri e permaneceu próximo dos pilotos da dianteira. Em uma temporada em que cada décimo de segundo conta e as margens são extremamente mínimas, a calma demonstrada por Leclerc sob pressão tem se mostrado um trunfo inestimável. Após Melbourne, a Ferrari não precisou reinventar a estratégia. Bastou evitar erros elementares, e em Xangai isso ficou evidente. Ambas as sessões de classificação foram limpas. As escolhas de pneus fizeram sentido, e a atmosfera transmitiu uma tranquilidade pouco vista na garagem vermelha, como se os pilotos tivessem relembrado que as corridas não são um jogo de sorte. A liderança de Frederic Vasseur finalmente revela menos caos e mais controle. Com o fim de semana apenas começando, a Ferrari já faz uma declaração impactante neste ano. Os dois carros vermelhos parecem verdadeiramente competitivos, sinalizando uma mudança importante. Ter Hamilton na pole é empolgante, mas vê-lo na primeira posição e Leclerc na quarta proporciona à Ferrari a flexibilidade estratégica que faltava. Se um carro falhar, o outro pode lutar. Se ambos estiverem em forma, a equipe pode pressionar tanto a Red Bull quanto a McLaren. Isso contrasta com a Red Bull, onde Max Verstappen voa sozinho e Liam Lawson apresenta tempos bem inferiores. A Ferrari, por sua vez, conta com dois pilotos entregando o seu melhor, elemento essencial para uma equipe de calibre campeão. A mensagem de Xangai vai além da pole de Hamilton. Ela representa o renascimento da Ferrari após os erros estratégicos na Austrália. Essa sessão de classificação funcionou como um recomeço necessário. A pole e a quarta posição demonstram que o carro não é somente rápido, mas também controlável, previsível e capaz de oferecer resultados consistentes em ambas as máquinas. Enquanto a McLaren e a Red Bull deixam de ver um espetáculo desorganizado, a Ferrari se mostra como uma verdadeira concorrente, com Leclerc garantindo a consistência e Hamilton somando um histórico de vitórias. A equipe agora possui os elementos essenciais para desafiar o título. O impulso está mudando. A confiança volta silenciosamente a Maranello. E isso pode ser apenas o começo. Se a Ferrari está em ascensão, os demais também sentirão a pressão. Max Verstappen perdeu a pole por apenas 0,018 segundos. Normalmente, isso seria visto como um desempenho dominante, com a primeira fila demonstrando ritmo forte sem grandes reviravoltas. Mas o ponto é este: não estamos tratando de um piloto comum, mas de um competidor que transformou as poles em algo quase garantido, cujos tempos na sexta e no sábado frequentemente começam com o hino da Red Bull, antes mesmo da corrida iniciar. Quando Lewis Hamilton supera Verstappen em uma sessão de classificação limpa e seca, isso significa muito. Não foi sorte ou problemas com os pneus. Foi pura velocidade contra pura velocidade. Para Verstappen, que pela primeira vez ficou em segundo lugar, a situação não é a pior, mas o mesmo não pode ser dito de seu companheiro de equipe, Liam Lawson, que terminou na 20ª posição, um segundo inteiro atrás do ritmo e longe da disputa. Essa constatação não é uma crítica pessoal a Lawson, mas evidencia que uma equipe dominante precisa de profundidade. E neste momento, a Red Bull parece carecer disso. Observando o cenário geral, a grade do ano 2025 se mostra completamente diferente do desfile da Red Bull dos últimos 2 anos. A Ferrari retorna com poder de fogo e compostura. A McLaren, embora ainda inconsistente, demonstra velocidade real. E a Mercedes permanece sólida,
mesmo sem grandes destaques por hora, o que não permite descartá-la ao longo de uma temporada inteira. As dinâmicas psicológicas também estão em transformação. Quando Hamilton começa a rir no rádio e Verstappen é ultrapassado nas classificações, a energia no paddock se modifica. As equipes começam a acreditar novamente. A pressão aumenta não só sobre os pilotos, mas também sobre estrategistas, equipes de boxes e os fundamentos dos times, sem esquecer o quão raro é Helmut Marko elogiar publicamente alguém da Ferrari, especialmente quando os executivos da Red Bull reconhecem a ameaça representada. Esta história não se resume apenas à pole de Hamilton. Trata-se de um ponto de virada para o próprio Hamilton, para a Ferrari e para a narrativa do campeonato do ano 2025. A Ferrari não precisou contar com a sorte, nem arriscou em escolhas de pneus ou se beneficiou de infortúnios alheios. Ela foi a Xangai, posicionou os dois carros entre os 4 primeiros, executou sua estratégia com perfeição e venceu a Red Bull em uma disputa direta. Durante anos, questionamos se a Ferrari seria capaz de superar suas próprias falhas estratégicas e se Hamilton ainda possuía a chama necessária para liderar. Este fim de semana trouxe respostas. Hamilton quebrou o recorde de volta de Vettel, superou Max Verstappen na pole, e algo me diz, este é apenas o começo. Independentemente do que o futuro reserve, certamente vamos apreciar cada momento dessa jornada.